Agora, 3h16, de volta com o Estúdio CBN, trazendo um alerta agora para você, nosso ouvinte. Isso porque pelo menos 59% dos moradores de Campinas que sofreram golpes de vazamentos de dados no ano passado têm mais de 40 anos. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por meio de registros de boletins de ocorrência. Para trazer esse alerta e contar também como se proteger, a gente conversa agora com o doutor Carlos Campos, ele que é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, a Ordem dos Advogados aqui de Campinas, fala conosco ao vivo. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Marco. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da CBN. Bom, doutor, primeiro falando aqui dessa faixa etária das pessoas que tiveram mais dados vazados, né? 59% tem mais de 40 anos, né? É um público que está mais vulnerável, e por quê, né? Que os dados podem ficar mais expostos, principalmente internet, né? Redes sociais também. É interessante, né, Tayla, porque esse número cresceu, né, nessa faixa etária. Em 2023, essa faixa etária de 40 aos 49, ele ocupava ali a terceira posição, quarta posição, e nesse ano já foi para a primeira posição aí nessa questão dessas fraudes, né. Eu acredito que seja por uma questão de um uso mais intenso, né, estarem mais expostos a essas práticas, né, de internet, compras online, e desse grupo nós podemos também definir que tem muitas pessoas do gênero feminino, que são as que são mais, vamos dizer, que sofrem mais com essa situação, né, das fraudes através dos meios digitais. Então, houve uma crescente aí nesse ano com esse pessoal da faixa etária, inclusive na questão do gênero feminino também. Eu acho que as mulheres acabam também acessando bastante esses sites de compras e acabam ficando um pouco mais vulneráveis. Doutor Carlos, isso não tem nada a ver, porque é um número pequeno, com no caso, por exemplo, o INSS, ele libera o telefone de todos os aposentados para qualquer instituição, né? Aqui a gente está falando de pessoas de mais de 40 anos e de poucos casos. Isso não teria ligação, não faz qualquer sentido pensar que se vazou o telefone pode vazar os documentos também? Esse pensamento ele não é totalmente excluído, né, Marco? Porque o telefone é um dado também, né? Um dado que identifica aquela pessoa, né, aquele cidadão. Então, através desse telefone, muitas vezes os fraudadores têm também informações, eles têm um banco de dados, né, inclusive com nome. A gente observa bastante nesses casos do INSS, por exemplo. A pessoa muitas vezes ela nem sabe que o processo administrativo dela de aposentadoria já foi deferido, e ela está recebendo ligações de instituições bancárias oferecendo um crédito, né? Então isso demonstra que esses dados estão aí, né? São dados que estão sendo expostos não só às instituições, mas muitas vezes também a essas quadrilhas que praticam esses ilícitos. Doutor, e como que as pessoas podem se proteger, né, desse vazamento de dados? Até porque hoje a gente tem que fornecer informações pessoais para praticamente tudo, né? Seja para ter ali um aplicativo, realizar uma compra online, pedir alguma comida ali no aplicativo muito famoso, por exemplo. São N situações em que a gente tem que fornecer dados, né? Como é que a gente faz para conseguir se proteger diante disso tudo? Exatamente, né, Tayla? Tudo que nós fazemos, muitas coisas que nós fazemos no ambiente virtual, a gente tem que passar os nossos dados ali, seja para um e-commerce ou para uma instituição bancária, para uma tag de um pedágio, por exemplo, tudo, né? Nós temos que passar nossos dados, mas algumas questões de segurança têm que ser observadas aí. Então, a pessoa vai fazer uma determinada compra num site, num e-commerce, por exemplo, vai lá, observa se realmente entra na página daquele e-commerce para ver se realmente aquele ambiente que ela está navegando ali corresponde ao que está sendo passado para ela, né? Muitas vezes recebe essa informação através de uma rede social, por exemplo. Então, a pessoa, às vezes, no impulso, vai e faz uma determinada compra através da rede social.
Não, faz antes, verifica esse site, vê se aquela empresa que está ofertando aquele produto corresponde realmente àquilo que está sendo ofertado, né? Tem que tomar algumas cautelas. Então, o consumidor, o cidadão que está envolvido nisso, o ideal é manter essas questões de segurança, sempre observando através de sites, de plataformas do Reclame Aqui, por exemplo, ou do Procon, para ver se aquela empresa está atuando corretamente, licitamente no ambiente virtual. Trocar senhas, né? Muitas vezes as senhas das redes sociais, as senhas de e-mail, trocar essa senha com uma certa frequência, sempre contando com senhas fortes, né? Tidas como fortes. Esse tipo de prevenção, de precaução, mitiga muito o risco, né, da pessoa ser enganada, vamos dizer, numa situação como essa, né? Então, são pequenos cuidados que cada um de nós tem aqui, que acaba ajudando e dificultando o acesso dessas pessoas a invadir as contas e as senhas desses cidadãos. E assim como fora do ambiente virtual, na nossa vida, tem pessoas que infringem a lei cometendo crimes, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não significa que ela é 100% segura, né? As empresas, elas podem cumprir todos os requisitos e mesmo assim vem um hacker, vem um golpista que consegue quebrar isso, doutor Carlos. Exatamente, Marco. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para dar uma segurança maior para o titular dos dados, que somos todos nós, né? Hoje os dados, eles correspondem a um dos maiores ativos de uma empresa, né? Quanto vale um dado, por exemplo, para um plano de saúde, para uma drogaria, né, que ele já acaba conhecendo. E a LGPD, ela não proíbe essas relações, né? Muitas vezes, até a comercialização desses dados, né, a monetização desses dados, a LGPD não proíbe isso. O que ela faz é regulamentar todas essas situações, né? Então, a empresa vai fazer o tratamento de um dado pessoal, ela tem que informar o titular dos dados o porquê, a finalidade que ela está tratando aqueles dados, como que ela está coletando, aonde onde são armazenados esses dados. Então, todas essas informações o titular tem direito de obter dessas empresas, justamente para se evitar que se tenha um vazamento, né? Então, nós temos aí a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai regulamentar toda essa situação entre o titular e as empresas, né, aplicando inclusive sanções para as empresas que descumprirem. Mas algumas regras básicas, nós como cidadãos e como usuários dessa rede da internet, nós temos que tomar. Então, por exemplo, vai colocar uma senha, coloca uma senha lá em 2 fatores para dificultar. Às vezes tem alguns aplicativos com biometria facial, né? Então, isso tudo nós temos que ter uma conscientização também no uso das plataformas, dos aplicativos que são apresentados diariamente para nós, né? Evitar, por exemplo, a pessoa receber um e-mail lá, um determinado link, não conhece, não sabe a origem daquele e-mail, não acessa aquele link, porque muitas vezes aquele link é onde está ali o vírus, que vai ser inserido no sistema, ou no smartphone, ou no notebook da pessoa, enfim. As invasões são feitas normalmente dessa forma, um descuido, muitas vezes, que pode gerar esse acesso indevido desses criminosos, né? Então, são pequenos cuidados que todos nós devemos ter para evitar que essas situações ocorram. Tem alguma forma, doutor, que a gente consiga monitorar se os nossos dados, por exemplo, foram vazados ou não, se alguém teve um acesso ali indevido? Tem alguma plataforma que permita monitorar isso? Olha, Tayla, o Serasa tem um sistema desse, né? O Serasa e o Boa Vista, né? Boa Vista também tem um sistema desse que eles monitoram, eles fazem todo o monitoramento, se aquele CPF consta na Dark Web, se foram vazados, quantos dados foram vazados, como pode ser feito para evitar esse tipo de coisa. Então, essas 2 plataformas, eu utilizo até uma delas, né? Eu, pessoalmente, utilizo uma delas e funciona bem. No meu caso, funciona bem. Tá?
é um bom caminho, é um sistema pago, né? Mas é uma boa forma também de se proteger. Doutor Carlos, eu vejo alguns números aqui, né? Como até o senhor já citou, 155 vítimas do sexo feminino, 89 do masculino. Aí muita gente que está ouvindo, a gente pensa assim: olha, mas já usaram meu número para tentar, minha foto para tentar aplicar golpe com outro número. Não é exatamente isso que acontece, né? Quando tem esses dados vazados, tem algum tipo de prejuízo para a vítima? Sim, normalmente esses criminosos, eles querem ter uma vantagem, né, sobre alguma situação. Então, por exemplo, extrai uma fotografia de uma pessoa das redes sociais, né, porque ali as pessoas muitas vezes expõem a sua vida ali, né, nas redes sociais, com a família, onde o filho estuda, onde está fazendo um check-in num determinado local, num restaurante ou num shopping, alguma coisa assim. O criminoso que está de olho nisso, ele está monitorando aquela pessoa, ele sabe, bom, ela frequenta esses locais, aquela pessoa frequenta esses locais nesses dias, essa pessoa tem um poder aquisitivo X, Y, Z, porque o filho estuda em tal escola, participa de tais eventos e assim por diante. Então, eles extraem essas informações, muitas vezes até conseguindo acessar a relação de amigos dessa pessoa ali nas redes sociais, ele extrai aquela foto, ou algumas fotos ali daquela rede, e aí começa a aplicar os golpes, né, através de WhatsApp, através de SMS, enfim, eles têm uma gama de variedades aí, eles são bem intensos, né, nessa questão da prática do crime. Então, muitas vezes eles fazem isso e vão obter, por exemplo, uma vantagem, né, normalmente um crime de estelionato, eles querem obter uma vantagem sobre aquilo, ou participando de alguns grupos de WhatsApp e solicitando valores ali no grupo, ou até mesmo chegando a casos extremos de abrir contas bancárias, instituições bancárias, realizar financiamentos, financiar automóveis, veículos e assim por diante. E aí a coisa se complica muito, né, para aquela pessoa que tem esse dado vazado. Por isso que essa conscientização de quando for passar um número de CPF, um número de RG, um endereço, tem que ser com muito cuidado, com muita cautela, ainda mais nesse ambiente virtual, né? Temos que desconfiar de tudo, praticamente, né? Doutor, por fim, para quem infelizmente já caiu numa situação dessa, né, foi vítima de um golpe ou percebeu que tem alguém ali usando um número falso de WhatsApp, se passando por ela, por exemplo, para essa pessoa, ela tem que registrar um boletim de ocorrência? Qual que é a orientação? O ideal é identificar, né, que tipo de dado foi vazado, se foi um CPF, um endereço, uma senha de e-mail, uma senha nas redes sociais, comunicar essas redes sociais ou o e-mail através das redes de suporte dessas plataformas, né, porque muitas vezes a pessoa entra ali naquela plataforma, naquela rede social, o criminoso entra na conta daquela determinada pessoa e fica encaminhando pornografias, por exemplo, encaminhando coisas ilícitas ali para aquele grupo, né, de pessoas que fazem parte ali do relacionamento daquela pessoa que foi invadida a conta ali. Então, o ideal é informar essas plataformas através do suporte e elaborar, sim, um boletim de ocorrência, né? O boletim de ocorrência é muito importante, mesmo para que a autoridade policial tenha conhecimento e possa fazer esses levantamentos que nós temos verificado aí através da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O boletim de ocorrência pode ser feito, inclusive, pela forma digital também, tá? Agradeço muito aqui ao Dr. Carlos Campos, ele que é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas, trazendo essas orientações, né, dicas aí de segurança para evitar golpes envolvendo vazamento de dados. Doutor, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde a vocês. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Carlos. 3:30.